A palavra de Deus para o seu coração se encontra hoje no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 16, que diz o seguinte: Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esse trecho da palavra de Deus remonta um episódio na história do profeta Elias. Episódio este que remonta uma grande seca. Não haveria chuva por sobre a terra por vários e vários dias. Então Deus, no meio dessa crise toda, pede para que Elias vá para o Oriente, vá para um lugar bem distante, e que ali Deus iria cuidar dele. E de fato, Deus preparou uma torrente para Elias beber água e corvos, que trariam alimento, pão e carne de dia e ao anoitecer. E foi assim que aconteceu. Só que a seca ficou tão severa que nem os corvos, nem a torrente lhe davam mais nada. Então Deus lhe dá mais uma segunda ordem, para ele visitar uma outra região de Sarepta, na qual haveria uma viúva que iria trazer o sustento do profeta. E ele obedeceu à palavra de Deus. Chegando lá, a viúva era tão pobre, mas tão pobre, que não tinha comida nem para si mesma, e nem para o seu filho. Então, quando Elias aparece, dizendo que ela seria o meio pelo qual Deus sustentaria o profeta, ela dá risada e diz: olha, eu tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, e é só, eu vou comer junto com meu filho e amanhã nós veremos a morte. Elias então encoraja aquela mulher a crer que Deus usaria a vida dela para sustentar a vida do profeta. Elias pede um bolo, ela vai e faz. E por um milagre, a farinha não acabou da panela, nem o azeite da botija, e eles ficaram sendo sustentados por Deus por esses dois recursos, farinha e azeite, por muito tempo. Esse é o texto da palavra de Deus que eu queria trazer para o seu coração hoje, porque à semelhança da seca de Elias, nós vemos um tempo de muita seca. Seca, destruição, morte, nós vivemos num tempo de pandemia. Nós fomos pegos de surpresa. Ninguém nos avisou que teríamos uma pandemia. Então todos, de alguma maneira, foram pegos de surpresa e nós não temos muito o que fazer senão esperar o dia da nossa libertação, o dia que a gente vai se ver livre disso. Só que a palavra de Deus sempre tem alguma coisa para nos ensinar, e esse texto nos revela pelo menos 3 coisas que Deus nos ensina em meio às crises. A primeira delas é que Deus fala conosco em meio à crise. E é isso que a gente vê na história de Elias. O tempo todo, quando ele estava no palácio, quando ele foi para o Oriente, quando ele foi para Sarepta, uma frase que se repete no capítulo 17 de Reis é: veio a palavra do Senhor para Elias. Veio a palavra do Senhor. Deus sempre quer ensinar alguma coisa para nós nessa pandemia. Você está com seus ouvidos abertos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está ensinando alguma coisa nessa pandemia. A gente só precisa ter ouvidos atentos para discernir aquilo que Deus está nos ensinando. Mas há uma segunda coisa muito interessante na história de Elias, que Deus não apenas fala com Elias, Deus sustenta Elias em meio à crise. Agora, o sustento que Deus dá para Elias não é aquele que a gente gostaria, não é uma picanha, não é um escondidinho de carne seca, uma lasanha, não, é pão e carne e água. E depois é bolo de farinha e azeite. E a gente tem que lembrar que o sustento de Deus, ele sempre é presente, mas nem sempre é como a gente espera. E no momento dessa pandemia a gente tem percebido isso, Deus continua sendo Deus, Deus continua nos sustentando. Mas o sustento de Deus não significa que nós teremos o melhor dessa terra. Não significa que nós teremos sempre carne da boa e da melhor. Significa que Deus vai nos sustentar, independente de como isso possa parecer. Mas há um terceiro ensinamento nesse texto que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Deus não apenas fala com Elias, Deus não apenas sustenta Elias, Deus usa Elias para abençoar aquela viúva. Deus usa Elias para abençoar aquela família pobre. E eu acho que é nesse momento de pandemia que a gente precisa parar de ter uma visão paternalista, de querermos ser ajudados, de querermos que Deus nos abençoe e lembrar que Deus já nos deu tudo para sermos uma bênção na vida das pessoas. Isso é importante. No meio de qualquer crise, não interessa quão limitadas estejam as nossas mãos, os nossos recursos. Deus sempre colocou coisa nas nossas mãos para nós abençoarmos as pessoas que mais precisam. E Deus abençoou aquela família por meio de Elias de várias maneiras, não apenas recursos, mas também com a sua presença e especialmente ressuscitando o filho da moça que iria morrer muito em breve.
Deus usa Elias em meio à crise. E Deus quer usar você também em meio a essa crise. Não precisa ser apenas com dinheiro, pode ser com a sua presença, com a sua oração, com a sua intercessão, enfim, com aquilo que Deus colocou na sua mão para aqueles que mais precisam no momento. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe e que Deus fale com você, que Deus sustente você, que Deus te use em meio a essa crise.